O Grande Mestre é de longe uma das figuras mais misteriosas de Saint Seiya quando olhamos apenas para o universo do clássico. Quais são suas reais atribuições? Quais os critérios para que alguém seja escolhido como Grande Mestre? O que mais existe ao redor de sua função? Quais são todos os Grandes Mestres escolhidos ao longo de toda a franquia de Saint Seiya? Hoje falaremos sobre tudo isso e muito mais, onde desvendaremos tudo sobre esse cargo e ao final quero promover um exercício legal de qual dos Cavaleiros de Bronze poderia se tornar o próximo Grande Mestre também. Então, já chega deixando seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, mande esse vídeo pros amigos e bora fazer mais um vídeo passar das 1000 visualizações. Considere também tornar-se membro do nosso canal por apenas R$ 3,99, onde você pode nos ajudar a evoluir e melhorar de forma direta. E muito obrigado às lendas do nosso santuário que estão nos apoiando. Sem mais recados e pedidos, vamos ao vídeo. Antes de qualquer coisa, eu acho que é interessante começar dizendo que Grande Mestre não é o nome correto desse posto, ao menos não no idioma de origem da obra. Em japonês, ao invés de ser chamado assim, a pessoa nesse cargo ganha o título de Papa, como o Papa da Igreja Católica mesmo. Somente nas traduções aqui no ocidente, talvez por conta da forte influência do cristianismo e, em especial, da Igreja Católica por esses lados do mundo, esse nome foi alterado para que fosse Grande Mestre. É uma das muitas alterações de termos que temos, como Saint ou Santo, que aqui se tornou Cavaleiro, ou até a invenção do termo Amazona, que também não existe no original. Mas, como o vídeo não é sobre isso, eu não vou me alongar muito. Mas me digam aqui nos comentários se gostariam de saber de forma mais detalhada sobre essas questões. Continuando, falemos primeiro sobre como alguém pode chegar ao cargo de Grande Mestre. O primeiro requisito para isso é, sem nenhuma dúvida, a pessoa pertencer aos 12 Cavaleiros de Ouro, o grau mais elevado da Ordem dos Cavaleiros de Athena. Aqui temos algo interessante. Para quem não sabe, está sendo lançada a Fine Edition, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, e ela contém diferenças em alguns pontos da história por meio de diálogos. Uma dessas alterações está justamente no que faz alguém ser escolhido como Grande Mestre. Originalmente, Mundus diz que o Grande Mestre precisa ter alma, técnicas e corpo em excelentes condições, o que nos dá a ideia de que o que faz alguém ser escolhido é meramente a força e as aptidões em combate de alguém, que é uma noção um tanto rasa, não acham? Se você é alguém que auxilia Athena e comanda todos os cavaleiros que existem no santuário, os manda em missão e etc., o que menos se faz é entrar em combate direto. E além disso, é necessário que se tenha inteligência, emocional e outras características que vão além do puro combate. É por isso que, na Fine Edition, esses requisitos foram então trocados. Ao invés de técnica, alma e corpo, agora o que um Grande Mestre deve possuir é a benevolência, sabedoria e valentia. O que também coincide justamente com o que o próprio Xion já havia dito ao Saga um pouco antes de ser morto por ele. Para além disso, no episódio 0, esse conceito é reforçado 2 vezes. A primeira, por Shura de Capricórnio, quando se levanta para falar que apenas Saga e Aiorus eram dignos da posição de Grande Mestre, já que sua coragem, benevolência e conhecimento eram maiores do que qualquer um. E aqui, acho que entra também um pouco do fator idade, já que Saga e Aiorus tinham seus 13 e 14 anos, enquanto Shura tinha 10 anos, Máscara da Morte e Afrodite tinham 10 e 9 anos respectivamente, e os outros cavaleiros não tinham mais do que meros 6 anos, então faz sentido que esses dois sejam escolhidos como sucessores. A segunda confirmação parte do próprio Aiorus, onde ele diz que Saga era superior a ele, não por técnica, não por força, mas por não existir ser humano mais puro que o Saga, já que todos no santuário e nas vilas próximas a ele, que eu imagino que seja Rodório, admiravam o personagem, algo que vemos o próprio Mu falando também. É por isso então que Saga não pode ser o escolhido para ser o Grande Mestre, algo que ele próprio reconhece, já que seu coração e sua natureza estavam maculados pela existência de Lemur, o mal que havia se infiltrado em seu coração por uma ação da deusa Ker, que também conhecemos nesses capítulos especiais, agora compilados na Fine Edition. Aiorus, por outro lado, unia essas características, e vemos isso ao longo de sua descida no santuário, onde mesmo naquela situação, ele preservou a vida dos Cavaleiros de Ouro e protegeu Athena até o fim com sua vida, e posteriormente o vemos a protegendo mesmo após sua morte, onde sua alma se alojou na armadura de ouro de Sagitário, e mais recentemente, o vemos ajudar Saori a despertar suas memórias que haviam sido retiradas por Apolo lá em Saint Seiya, onde também a lembra sobre a função como deusa protetora da Terra. Então não, o Grande Mestre não é um cargo de força, mas que une características que vão muito além e são muito mais importantes. Agora falemos sobre algumas de suas atribuições. A mais conhecida por nós é a que vemos não apenas Xion demonstrando nos últimos momentos de sua vida, mas também o Grande Mestre de Next Dimension, ou seja, a leitura das estrelas para prever o futuro próximo e também saber sobre os inimigos que estão por vir para que os cavaleiros os enfrentem. Xion
É capaz de perceber que a Guerra Santa contra Ares estava mais próxima pelo movimento das estrelas. E o Grande Mestre de ND conseguiu ver que Asclepio estava tramando seu retorno, além de conseguir perceber como aquilo era antinatural, que não deveria acontecer, dizendo que tudo isso deveria ser obra de um poder maior. E como Ares e Poseidon não estavam despertos, além dos outros olimpianos não estarem interferindo, apenas a sua própria deusa seria capaz de algo assim. Além, é claro, de, em meio a isso, também consegui perceber a proximidade da batalha contra Hades. Essa leitura do movimento das estrelas só pode ser feita em um local de acesso especial e exclusivo ao Grande Mestre, um local que até mesmo Cavaleiros de Ouro deveriam ter dificuldade de chegar, que é Starhill. Dentro do universo do clássico, nós não temos tantas informações sobre esse local, apenas que é onde o Grande Mestre observa as estrelas, que é também o local na Terra mais próximo da Lua, e que existe ali uma pequena casinha, que ao menos no clássico e em ND, não tem muita função. Em The Lost Canvas, por outro lado, vemos Asperos e Défteros dentro daquele local, onde ali está a fonte de todo o conhecimento de quem ocupa aquele cargo, além de segredos importantes, como o sangue de Atena. Com esse pequeno desvio feito, voltemos às atribuições do Grande Mestre. Ele é o responsável por mandar os cavaleiros em missões, onde quer que seja, dando essas ordens diretamente aos Cavaleiros de Ouro, como vemos Saga fazendo com Mira e Aioria, ou mesmo com Afrodite quando mandou matar Daedalus, e com Máscara da Morte quando mandou os 5 picos antigos para matar Doku. No entanto, também vemos uma ordem chegando à distância para um cavaleiro que estava mais afastado. Este era Yoga, lá no início do mangá, onde ele foi mandado para matar os outros Cavaleiros de Bronze. Aproveitando para falar desse trecho, vemos também como o Grande Mestre possui um certo controle sobre as armaduras, onde Yoga só consegue autorização para trajar a armadura de Cisne após Camus pedir isso ao mestre, assim como é ele quem entrega a armadura de Pégaso para Seiya após ele ter vencido Cassius na disputa por ela, dando-lhe o aviso sobre o que aconteceria se lutasse por motivos pessoais. O Grande Mestre também é responsável por auxiliar Athena e, pelo que fica subentendido, de cuidar dela e a ensinar também. É por isso que Saori é uma personagem tão impressionante e ao mesmo tempo tão falha. Ela é autodidata, ela não teve um Grande Mestre para ajudá-la de forma direta em nenhum momento. Onde é bom lembrar que a única Athena que vimos nascer fora do santuário é a Sasha, tanto a de Next Dimension quanto a de The Lost Canvas. A de TLC, inclusive, nós conseguimos ver que ela recebe os cuidados e ensinamentos do Grande Mestre durante a sua infância, após ser levada para lá por Sísifo de Sagitário. O Grande Mestre também atua como um conselheiro, não apenas para Athena, mas também para outros cavaleiros, e parece estar preocupado também com o que acontece fora do santuário nos vilarejos próximos. Vemos Saga dando paz para um homem que estava à beira da morte. Em The Lost Canvas, Seiji faz com que Albafica crie defesas de rosas ao redor do santuário, considerando Rodório como algo a ser protegido também. No entanto, cabe um pequeno adendo sobre o que disse sobre o Saga. Aqui pode ser tanto uma atribuição do Grande Mestre, como pode ser também ele apenas se propagandeando de alguma forma, mas acho mais provável ser o primeiro caso. Além de tudo isso, o Grande Mestre é também o guardião dos segredos do santuário, entre eles o segredo da armadura de Athena, algo tão importante que mesmo Saga na condição de usurpador parecia não saber. Apenas o verdadeiro Grande Mestre, ou seja, Xion, tinha total ciência sobre a estátua de Athena ser a sua própria armadura também. Agora que falamos de todas as principais e mais importantes atribuições, falamos de quais são os personagens agraciados com esse título. Não irei fazer nenhuma análise, apenas nomear cada um deles. Comecemos então com Itia de Libra, Grande Mestre do Santuário do século XIII até o século XVI, tendo lutado contra Hades, Poseidon e Ares em sua juventude, e posteriormente foi corrompido com a ajuda do próprio exército de Hades para tal. Ele foi então sucedido em The Lost Canvas por Seiji de Câncer, cavaleiro que lutou na Guerra Santa do século XVI e permaneceu liderando o santuário até o século XVIII, morrendo em batalha ao selar o deus da morte Thanatos com a ajuda de seu discípulo Manigold. Aqui, quando falamos de século XVIII nas mãos do Kurumada, o Grande Mestre não teve o seu nome revelado, mas vemos que ele está lá, e é o responsável por promover Doku e Xion a Cavaleiros de Ouro. Tanto ele quanto Seiji foram então sucedidos por Xion de Ares. Xion fica à frente do santuário do século XVIII ao século XX, tendo seu fim abreviado por Saga de Gêmeos, sendo morto e tendo seu posto usurpado, terminando seu destino ao ser revivido por Hades e ajudando Athena a ter sua armadura para que, ao final, pudesse matar o imperador do mundo dos mortos. Saga não foi um verdadeiro Grande Mestre, mas por 13 anos cumpriu essa função, organizando e cuidando do santuário, e usando nas sombras em prol de seus próprios ideais, graças a Lemur. Após isso, não temos dentro do universo do Kurumada um novo Grande Mestre, mas obras como Ômega e episódios de Assassin nos mostram personagens que assumem esse manto no futuro. No Ômega,
Após os eventos da saga Palas, onde o personagem passa por uma grande transformação, Arbidia de Touro é escolhido como grande mestre para liderar os cavaleiros. Em episódios de Assassin, temos Cânon de Gêmeos. Sim, você não ouviu errado. Liderando o santuário e assumindo o posto mais importante entre os 88 cavaleiros de Athena. A título de menção honrosa, temos também Nicole de Altar, assumindo esse posto de grande mestre na novel Gigantomaquia. O Doko, após os eventos das 12 casas, assume também como uma espécie de interino na função, que é basicamente o que o Nicole faz também. E além disso, temos a Ioro de Sagitário, sendo o verdadeiro grande mestre após a morte. Mas também um grande mestre em episódios de Assassin. Talvez você diga, ué, mas não era o Canon? E sim, mas tem 2 grandes mestres na obra. É uma longa história, e que eu adoraria explicar um dia. Mas vocês gostariam de saber? Deixe aqui nos comentários, e além disso, não esqueçam de deixar o like se ainda não deixaram, se inscreverem se não forem inscritos, de mandar esse vídeo para os amigos, e também considerem tornar-se membro do nosso canal. Por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar de forma direta e fazer com que possamos evoluir cada vez mais. Voltando, chegamos então à última parte do vídeo. Afinal, qual dos Cavaleiros de Bronze, quando se converter em Cavaleiros de Ouro, poderia então assumir o manto de Grande Mestre do Santuário? Como esse não é um vídeo extremamente dedicado a esse assunto especificamente, a minha explicação não será tão detalhada, mas eu vou pontuar algumas coisinhas. Os nossos heróis são certamente homens grandiosos, são verdadeiros santos que protegem a paz e a justiça na Terra, assim como os outros Cavaleiros de Ouro também eram, mas apenas um podia ser o Grande Mestre. Por isso, não é por eu escolher um que os outros são impuros ou malignos, mas só quer dizer que existe um deles que eu acho que melhor une as características de sabedoria, benevolência e coragem. E esse alguém é o Shiryu. O Cavaleiro de Dragão, e que virá a ser o Cavaleiro de Libra, ao meu ver, foi quem melhor demonstrou essas qualidades ao longo de toda a série, inclusive evoluindo dentro de sua própria proposta, tendo agora um coração completamente blindado após conseguir a Gema do Dragão. Shiryu tem dentro de seu personagem vários elementos simbólicos que o ligam à ideia de justiça, como a cegueira, o ato de carregar uma espada, dizer que mais lutou contra inimigos que expõem seus ideais distorcidos sobre justiça, como Máscara da Morte, Shura e Krishna, onde até mesmo o ato de tirar a armadura, que se transformou em um meme da comunidade, também esconde um simbolismo muito interessante por parte do personagem. Mas falarei disso na análise de personagem do Shiryu. Mas e você? Concorda? Discorda? Ficou alguma dúvida sobre tudo que eu disse? Deixa aqui nos comentários e bora debater, sempre com muito respeito e educação, como sempre fazemos por aqui. Pela última vez, peço pelo seu like, comentário, pelo hype no vídeo e para que nos ajude a fazer esse vídeo voar alto. Vamos espalhar a palavra de Senseiya hoje e sempre. Um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!